Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o tema Kant e a Mentira. Você está abrigando um dissidente político, a quem o regime de um governo repressivo prometeu perseguir e executar. A polícia secreta bate em sua porta e pergunta se você sabe do paradeiro do dissidente. Não há dúvida de que, se contar a eles, seu protegido será preso e executado. O que você deveria fazer? Dizer a verdade ou contar uma mentira? A pergunta dificilmente parece digna de ser feita. É claro que você deve mentir. Uma mentira inofensiva, você deve pensar, dada as terríveis consequências de dizer a verdade. Mas a questão não pareceu tão simples para todos os teóricos morais. Pelo menos, não para o pensador alemão do século XVIII, Immanuel Kant, um dos filósofos mais influentes dos últimos 300 anos. De acordo com ele, dizer a verdade é um dever absoluto e incondicional. Mentir contraria um princípio fundamental de moralidade, o que ele chama de imperativo categórico. Imperativos hipotéticos e categóricos. Kant explica o que é um imperativo categórico. Primeiro, contrastando ao imperativo hipotético. Um estímulo não moral ao qual você deve responder se quiser alcançar algum outro fim. Suponhamos que eu lhe diga o que fazer, emitindo uma ordem, um imperativo. Pare de fumar. Implicitamente, há uma série de condições que eu posso adicionar a esse comando. Pare de fumar se você não quer arriscar a sua saúde, por exemplo, ou se você não quer desperdiçar seu dinheiro. E é claro que se você não se importa com a sua saúde ou com seu dinheiro, a ordem não tem peso e você não precisa cumpri-la. No caso de imperativo categórico, ao contrário, não há adicionais, implícitos ou não. Não minta e não mate pessoas. São injunções não conjecturadas com base em qualquer objetivo, desejo que se possa ter ou não ter. Devem ser seguidas por uma questão de dever, incondicionalmente e sem exceção. De fato, segundo Kant, são apenas ações executadas a partir de um senso de dever que tem um valor moral. As ações incentivadas por alguma motivação externa, o desejo de ajudar um amigo, por exemplo, ou de atingir um objetivo específico, não são ações distintamente morais. Em contraste com os imperativos hipotéticos, os imperativos categóricos constituem leis morais. Dilemas morais. A questão de se a mentira é moralmente inaceitável, não importa as consequências, foi colocada por Kant durante a sua vida, e ele permaneceu inflexivelmente fiel às suas armas categóricas, insistindo que sem dúvida é um dever moral ser sincero em todas as ocasiões, mesmo para um assassino. Mas na verdade, a situação não é tão simples quanto parece. Pois afinal, não é inevitável que imperativos categóricos entrem em conflito? Ajudar pessoas inocentes a evitar execuções arbitrárias parece um bom candidato a imperativo categórico. Poderíamos, com certeza, desejar que fossem uma máxima universal. E se é uma lei moral, ela entra em conflito, no caso de nosso dissidente político fictício, com o dever absoluto de não mentir. Estamos diante de um dilema moral, que não temos escolha, a não ser violar um ou outro dos que parecem ser imperativos categóricos. A inquietação com o sistema ético, que aparentemente resulta em deveres que são absolutos e contraditórios, encorajou alguns a adotar uma abordagem mais flexível e menos definitiva em relação à ideia de dever. Máximas universais. Kant acredita que sobre cada ação há uma regra de conduta subjacente, ou máxima. Essas máximas podem ter a forma de imperativos categóricos, mas não se qualificam como leis morais a menos que passem no teste da universalidade, que é em si uma forma suprema de imperativo categórico. Haja apenas conforme uma máxima que ao mesmo tempo queira ver transformada em uma lei universal. Esse teste garante que uma ação é moralmente permissível apenas se estiver de acordo com uma regra que se possa, de forma consistente e universal, ser aplicada a si mesmo e aos outros. Por exemplo, para testar se a mentira se qualifica como uma lei universal, podemos supor uma máxima como: minta sempre que quiser.
O que acontece quando esse princípio é universalizado? Ora, mentir só é possível em um contexto em que a expectativa geral é de que as pessoas estão dizendo a verdade. Mas se todos mentissem o tempo inteiro, ninguém confiaria em ninguém. E mentir seria impossível. A ideia de mentir como lei universal é então incoerente e contraproducente. Da mesma forma, roubar pressupõe uma cultura de propriedade, mas o conceito de propriedade entraria em colapso se todos roubassem. E quebrar promessas pressupõe um costume geralmente aceito de cumprimento de promessas, e assim por diante. Dever emanado por Deus. O sistema de deveres absolutos de Kant pode ponderar entre teorias filosóficas, mas a influência mais importante nessa área deve ser buscada em outro lugar. O dever não pode existir sem fé, escreveu Benjamin Disraeli em 1847. Para a maioria da humanidade, durante a maior parte da história, a principal autoridade no que se refere às responsabilidades ou obrigações que chamamos deveres tem sido divina e, portanto, absoluta, geralmente transmitidas por escrituras ou mediadas por sacerdotes. Os desejos e ordens de um deus ou de deuses impõem obrigações aos homens, cujo dever é cumprir essas obrigações adotando certos códigos de conduta. Por exemplo, e realizando vários serviços e sacrifícios em honra da divindade. Na tradição judaico-cristã, o caso mais famoso são os 10 Mandamentos, um conjunto de prescrições divinas que impõem uma série de deveres absolutos à humanidade. O dever de não matar, o de não cobiçar a mulher do próximo, e assim por diante. Embora a exigência de universalidade descarte alguns tipos de conduta em bases lógicas, parece haver muitas outras que poderíamos universalizar, mas que não queremos considerar morais. Por exemplo, sempre cuide de seus próprios interesses. Quebre as promessas que podem ser quebradas, sem que a prática de prometer seja prejudicada. Parece não haver nada de inconsistente ou irracional em querer que essas se tornem leis universais. Então, como Kant evita o perigo? Razão pura e autonomia. A genialidade do sistema ético de Kant é como ele passa de estrutura puramente racional, imposta pelo imperativo categórico, para o verdadeiro conteúdo moral, a fim de explicar como a razão pura, despida da inclinação ou desejo, pode influenciar e direcionar a vontade de um agente moral. A resposta reside no valor inerente da própria ação moral, valor baseado no único princípio supremo da moralidade, a liberdade ou autonomia de uma vontade que obedece às leis que impõe a si mesma. A importância suprema atribuída aos agentes autônomos de livre-arbítrio é refletida na segunda grande formulação do imperativo categórico. Haja de forma a tratares a humanidade, seja na tua pessoa, seja na pessoa de outrem, nunca como simples meio, mas sempre e ao mesmo tempo como um fim. Uma vez reconhecido o valor incomparável da própria ação moral de alguém, é necessário estender esse reconhecimento à ação dos outros. Tratar os outros como meio para prover seus próprios interesses é destruir a capacidade deles de agir, de modo que as máximas egoístas ou danosas aos outros contrariam essa formulação do imperativo categórico e, portanto, não se qualificam como leis morais. Em essência, há um reconhecimento aqui de que existem direitos básicos que pertencem às pessoas em virtude de sua humanidade, logo, não podem ser desprezados. E assim que existem deveres que devem ser obedecidos, não importa o que aconteça. Duas coisas enchem o espírito com crescente admiração e reverência, quanto mais frequente e constantemente refletimos sobre elas: os céus estrelados acima de nós e a lei moral dentro de nós. Por hoje é só. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá! Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!